Olá! Hoje no mundo político, a nova cepa da Covid, a Ômicron, é uma ameaça para o Brasil? Qual deve ser o comportamento dos governantes no país que até ontem anunciavam fim do uso de máscaras, festas de fim de ano e a volta do carnaval? O Brasil se sentia com o pé fora da pandemia. E agora? Podemos retroceder com a variante que já chegou a 17 países de 5 continentes? Sobre essas incertezas, eu vou conversar com o economista e cientista de dados, Thomas Conte. E Thomas, muito obrigada por atender o Mundo Político e a TV Assembleia. Uma honra, Vivian. Um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Thomas, por que a Ômicron é considerada preocupante? Essa é uma categoria científica, não é? Ela é alvo de preocupação. A gente viu países da Europa voltando a adotar medidas restritivas, inclusive a fazer ameaças de subir de forma substancial o valor de multas e tal, como uma forma de impor essas restrições que são mal recebidas em alguns países de forma mais acentuada, não é, pela população. Por que é preocupante? Perfeito. Na verdade, essa preocupação, ela se deve ao que os cientistas chamam de plausibilidade biológica. O que quer dizer isso? Existem razões na biologia para nós levantarmos a hipótese de que talvez essa variante consiga ou ser um pouco mais transmissível ou evadir um pouco da proteção que as vacinas trazem. O porquê dessa plausibilidade se deve a mutações genéticas que foram identificadas nessa variante, que estão concentradas, são mais de 30 pequenas mutações concentradas na proteína spike do coronavírus, que é um pedaço do vírus que é responsável pela infecção na célula e que é o principal alvo das vacinas contra a Covid, como as vacinas da Pfizer, da Moderna, da AstraZeneca e da Janssen, tem a proteína spike como alvo. Mas nós ainda não temos evidências estatísticas fortes de que isso de fato acontece. Então é nesse sentido que é uma hipótese razoável por conta das mutações, mas nós não temos ainda dados sólidos para fazer afirmações sobre isso. E de fato, assim, a notícia da Ômicron é de 6 dias, não é? Há 6 dias é que o mundo tomou conhecimento dessa, é tudo muito incipiente. Tudo muito incipiente e mesmo os dados mais básicos sobre ela, que seria que a origem, a primeira detecção da variante foi ali em Botsuana e na África do Sul, mesmo o país de origem, de onde ela apareceu primeiro, nem isso é certo ainda. Hoje mesmo, pela manhã, saiu a notícia de que, salvo engano, na Holanda, foi identificado, pelo sequenciamento genético, foi identificado que a variante já havia sido detectada lá nos dias 19 e 20 de novembro. Então, a gente está falando 10, 11 dias atrás. Então, realmente, são muito mais dúvidas do que certeza nesse momento. Isso antes de chegar um avião que chegar à Holanda, um avião que levava sul-africanos, não é, e que estavam contaminados. Sim. Daí a conclusão de que não foi através deles, não é? Agora, pois é. A Europa já tem, dos 17 países onde já se confirmou a chegada da nova variante, a Europa tem 11 países, não é, onde essa confirmação aconteceu. E a Europa também tem uma concentração grande do movimento anti-vacina. Essa é uma preocupação? Como é que esse dado está sendo trabalhado? O que está sendo discutido sobre isso? Na verdade, é uma resposta, digamos assim, um pouco ambígua, porque o grande problema
proteção contra essa variante seria da cobertura vacinal. Então, o ideal seria que os países conseguissem vacinar o mais rápido possível, o maior percentual possível das suas populações. Por mais que exista essa hipótese, né, de que a variante tem alguma capacidade de reduzir a eficácia das vacinas, não é uma redução para zero. Mesmo se existir essa redução, vai ser uma redução marginal, nós não sabemos do quanto, mas seria não levaria a zero a proteção. Então, o ideal seria vacinar a maior percentual possível da população antes dessa variante chegar. No entanto, por conta da força do movimento anti-vacina, de pessoas que efetivamente resistem à vacinação, muitos países têm optado por acelerar a terceira dose nas pessoas mais vulneráveis, né, ou outras que queiram se vacinar, como uma forma de aumentar a proteção dos grupos que de fato querem, para não ficar a vacina parada. Ao mesmo tempo, em países pobres, né, e em praticamente toda a África, as taxas de vacinação são baixíssimas e o mundo segue com um risco grande de emergência de novas variantes, também por essa falta de vacina nesses países. Não por acaso 6 países da África estão com casos. Sim, a África tem as taxas de vacinação mais baixas do mundo, enquanto continente, por volta de 10% da população só que tomou pelo menos uma dose. A África do Sul até que está melhor, que essa média geral da África está por volta 24, dos 30%. Mas é baixo também, 24%. 24%, exato, entre 24% e 30%, então é uma taxa bastante baixa. E embora aqui nas Américas também tenham países com taxas de vacinação baixíssimas, o Haiti, por exemplo, por volta de 60% da população do Haiti não quer se vacinar e, salvo engano, está em torno de 2% da população vacinada. Então, é um problema transversal mesmo de países de menor renda. É a desigualdade no mundo explicitada mais uma vez pela pandemia? Com certeza, desigualdade muito forte e, além da desigualdade, também acredito uma dificuldade de adaptação, né, à tomada de decisão de diversos países. Por mais que exista, né, o problema da desigualdade, também houve países que não compraram a tempo, ficaram atrás da fila, dificuldades de fornecimento, que poderia ter sido mitigado esses problemas, seja com doações, seja com mecanismos alternativos de distribuição de vacina, mas o mundo não conseguiu, ou os países que tinham as vacinas não tiveram interesse político em fazer esses arranjos, né? Agora, os cientistas sul-africanos que detectaram a Ômicron, eles dizem que ela é 4 vezes a transmissão, a capacidade de transmissão dela se mostrou 4 vezes maior do que a variante Delta. Mas tem que se considerar que isso foi testado num país que tem um baixo índice vacinal, não é? Isso está sendo considerado, só para ficar bem claro, assim, né? A relação que tem, qual que é a relação que tem a transmissão com o índice vacinal, né? No nosso caso, por exemplo, nós já temos 63% da população com 2 doses, mais de 80% com 1 dose, e já há algum tempo há mais de mês, começamos a 3ª dose. Que relação tem isso aí? O que está se apontando para essa relação? Sim, no momento é muito difícil fazer afirmações como essa. Por quê? Um elemento da transmissão, né, que até aparece nos cálculos de transmissibilidade, o número reprodutivo de um vírus, que é a métrica por excelência dessa capacidade do vírus de se multiplicar, a velocidade com que ele faz isso, ela é um elemento que é importante, por exemplo, quando surgiu o primeiro vírus da Covid. No momento que nós estamos agora, onde as cepas originais e a Delta já circularam muito na população, nós tivemos pessoas adquirindo imunidade pelas vacinas, mas também pessoas que já se infectaram com a Covid alguma vez. Agora, nesse contexto, quando surge um novo vírus, a gente tem 2 elementos uma nova variante, a gente tem 2 elementos a se considerar.
se essa variante realmente é mais transmissível, se ela tem uma capacidade de se multiplicar mais rápido, ou se ela é mais infecciosa, ou ser produzido maior quantidade de vírus e que isso facilita o espalhamento, ou se essa variante ela tem alguma capacidade maior de escapar de imunidade previamente adquirida, seja da vacina, seja de uma infecção natural. Uma variante que tem escape imune, ela, no contexto atual, ela pode apresentar essa capacidade de ser mais transmissível. Nos dados isso vai aparecer, só que não é porque realmente ela é mais capaz de infectar, é porque ela é mais capaz de infectar essas pessoas que estão protegidas. Então, no momento atual, a gente não sabe com o que a gente está lidando. É realmente um vírus mais transmissível, nesse sentido de ter maior capacidade de infectar, ou ele é um vírus que está conseguindo quebrar essa imunidade das pessoas, seja da vacina, seja da infecção natural. Então, isso ainda não está claro. E não só isso não está claro, como também os dados que a gente tem dessa variante específica, eles têm um viés. Por quê? Porque o sequenciamento genético para detectar essa variante, ele toma tempo, ele é feito por amostragem, então você seleciona, em tese aleatoriamente, pessoas que estão fazendo o teste COVID para sequenciamento genético. Só que se há uma suspeita de que pode ser da variante, no momento atual, seja na África do Sul, em qualquer país do mundo, se há suspeita da variante, aumenta a chance de ir para sequenciamento, porque o mundo tem interesse em rastrear essa variante. Então, o que está acontecendo é que está se privilegiando essas suspeitas, e aí você identifica muito mais casos de infecção por essa variante do que das outras. Mas não quer dizer necessariamente que essa variante é mais transmissível, né? Então, é realmente uma confusão de fatores causais que estão todos aparecendo ao mesmo tempo. Esse número de 4, 5 vezes mais transmissível é muito pouco plausível que isso seja verdadeiro. Assim como há incerteza sobre o comportamento da variante, tem também sobre o resultado da vacina. Sim. Sim, a vacina nós não sabemos ainda se ela vai... Sejam elas... As vacinas, sim. No caso, por exemplo, a Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado, ela expõe o corpo a vários pedaços diferentes do coronavírus. Então, por exemplo, as mutações dessa variante Omicron, que estão concentradas, as principais estão concentradas na proteína spike, deixam boa parte do vírus parecido com o vírus da cepa original da Covid. Então, a gente não sabe como que, por exemplo, a Coronavac vai reagir a uma imunidade adquirida pela Coronavac vai reagir a esse vírus. Mas mesmo das vacinas que focam só na proteína spike, que tem essa concentração de mutações da Omicron, não é como se os anticorpos gerados fossem como se fosse uma chave de uma fechadura, que a proteína spike tem que estar igualzinha, perfeita, para que esse anticorpo consiga atuar. O corpo produz anticorpos que podem se apegar a várias partes diferentes da proteína spike, então é muito pouco provável que as vacinas se tornem inúteis ou que a eficácia fique extremamente baixa. Ainda vai haver anticorpos produzidos pelas vacinas que vão ser capazes de ajudar no combate, né, a uma infecção por essa nova variante, e o que não for conseguido ser combatido com um anticorpo perfeito, feito, né, para a proteína spike idêntica que a vacina apresentou, pode ser combatido por quantidade. Se o corpo produzir muito mais anticorpos, isso ajuda também. É por isso que os países desenvolvidos também estão reforçando muito a questão da dose adicional, da terceira dose das vacinas, para aumentar essa imunidade, independentemente de variante, essas pessoas que tomaram a terceira dose estarão extremamente protegidas. Bom, o fato é, só tocar em alguns fatos aqui que a gente não mencionou, não existe nenhum caso grave ainda, não é, aparentemente, do que foi relatado, nenhum caso grave entre as pessoas que contraíram essa variante especificamente. Ninguém ficou muito doente, só casos leves. No Brasil tem um caso de coronavírus, de Covid, que está sendo investigado, que não se sabe ainda, que é possível que seja Ômicron, mas não é conclusivo. Nós, diferentemente dos outros países, ainda falando sobre vacina,
temos esse movimento anti-vacina, que cresceu tanto na Europa e nos Estados Unidos, não pegou por aqui, né? Tem até um estudo, um levantamento interessante do Banco Mundial que mostra que o Brasil é o país da América Latina com menor rejeição à vacina. O que explica, na sua opinião, essa reação do brasileiro diante de toda a controvérsia política que nós tivemos, né? E uma controvérsia que foi embasada por negacionismo científico. O que você acha do comportamento do brasileiro a essa altura do campeonato, com aí mais de 60% da população vacinada? Justo. Tem opiniões assim pessoais minhas agora a respeito dessa forte confiança que o brasileiro tem na vacina. A gente até tem alguns estudos sobre isso, né, o que pode levar a essa confiança maior. No caso do Brasil, a gente teve um histórico não tão antigo de fortíssimas campanhas de vacinação que tiveram adesão popular, que tiveram a confiança da população. Nós temos aí os postinhos, né? Uma das coisas que cria muita resistência às vacinas é a desconfiança com o próprio governo, mas no Brasil a gente tem, pelo menos no caso das vacinas, né, elas sendo ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, e praticamente toda a população brasileira tem desde o costume, desde pequeno, de levar no postinho para vacinar as crianças. É algo feito com muita naturalidade e, pela quantidade de doenças endêmicas que nós temos no Brasil, também é necessário tomar um amplo rol de vacinas. Então, a população já está acostumada, essa confiança foi criada ao longo de décadas e, ainda bem, ela se mostrou forte contra essa campanha negacionista. O que eu fico bastante preocupado, e aí colocando opiniões minhas, né, é que houve essa campanha anti-vacina com patrocínio forte de lideranças políticas brasileiras e que, ainda bem, ela deu errado. Mas essa campanha aconteceu e eu não acho que a gente deveria ficar tranquilo simplesmente porque a nossa cultura histórica se mostrou mais forte. Acho que realmente deveria se tomar medidas políticas e legais, se necessário, para que esse tipo de campanha não volte a acontecer. Nesse momento, o Brasil, né, a cultura brasileira e a tradição de vacinação venceu, mas o movimento ganhou força e nada garante que nos próximos anos essa força não venha a crescer e esse grande benefício que nós temos seja tirado de nós. Falando de controvérsias, essa ameaça aí da chegada, a iminência da chegada da Ômicron criou aí controvérsias envolvendo a Anvisa e ministérios do governo Bolsonaro. Nós temos aí a Anvisa contrariando a orientação do Ministério da Saúde, que defende uma terceira dose da Pfizer, né, para todas as pessoas, ou pelo menos todos os adultos, e a Anvisa dizendo que as pessoas que tomaram, AstraZeneca, tome também a terceira dose da AstraZeneca e assim, seja lá qual for a vacina. Tem também uma outra controvérsia que é entre o Ministério entre a Anvisa e o Ministério da Justiça sobre o passaporte da vacina para quem entra no Brasil. Como é que você como é que você vê essa discussão, o papel da Anvisa nisso aí, não é? E esse embate com os ministérios? Ótima pergunta. Na parte da vacinação heteróloga, né, que é você vacinar primeiro com uma vacina e a outra dose com uma vacina diferente, eu entendo o lado da Anvisa de que, como sendo uma agência reguladora, ela precisa ser mais conservadora, ela precisa exigir determinados padrões de qualidade dos dados, de fundamentação das decisões tomadas aí a respeito de temas de saúde. E a vacinação heteróloga, embora ela já tenha sido adotada por diversos países, a própria Angela Merkel, por exemplo, tomou vacina eu não lembro agora, acho que a primeira dose foi a AstraZeneca, a segunda da Moderna,
ou o contrário, não lembro direito. Em outros países já há estudos fortes sobre a eficácia da vacinação heteróloga e a segurança de vacinar com 2 vacinas diferentes, mas não sei no Brasil como que está o status de submissão à Anvisa de dados a respeito disso, para que a Anvisa aprove e que isso seja chancelado dentro das normas do Brasil. Do ponto de vista científico, já existe evidências, a meu ver, mais que suficientes para dizer que isso é perfeitamente seguro e altamente eficaz. Mas a Anvisa pode exigir, está no papel dela exigir algum nível de rigor maior de apresentação de dados e de estudos sobre esse regime de vacinação. Da parte do passaporte sanitário, acredito que a Anvisa também esteja tendo um papel mais conservador e com razão, nesse caso com razão mais forte, porque exigir a vacinação de quem entra no país tem sido o protocolo absolutamente mínimo no mundo inteiro. Então, o Brasil já é um dos países que faz menos controle de qualquer tipo nos aeroportos, testagem totalmente incipiente desde o começo da pandemia, nenhum tipo de controle, nenhum tipo de exigência de quarentena. Exigir a vacinação seria o mínimo. Então, acredito que a Anvisa esteja, principalmente nesse segundo caso, comprando uma briga totalmente justificada. E a decisão do prefeito de Salvador, que cancelou a festa da virada, uma festa que atrai 250 mil pessoas por dia, quer dizer, na verdade é uma representação, em Fortaleza também teve uma decisão semelhante. A questão é mais o seguinte, é um exagero ou não? Essa atitude preventiva diante de uma cepa que não se sabe como vai agir ou enfim, atuar nesse ou naquele país, o que você acha desse comportamento de da administração pública, dos governantes? Bom, acho que tanto esse comportamento, né, de cancelar o evento, quanto, e aqui incluo também, né, as reações de muitos países envolvidos de cancelar voos por conta da nova variante, com o conhecimento que a gente tem hoje de quais as vias possíveis de se fazer o controle epidêmico, já deveria haver alternativas muito melhores. No caso, por exemplo, de você proibir a entrada de pessoas de determinados países, com testes rápidos de antígeno sendo exigidos na entrada, na saída, com políticas, né, de se detectar a Covid na entrada, que a pessoa fique alguns dias em isolamento, né, sob observação, seria plenamente possível de controlar. E no caso do carnaval, claro, é muito mais gente, então é mais difícil, mas me parece, por exemplo, exigir vacinação ou exigir um teste negativo seriam políticas que podem ter um custo-benefício atrativo, dado o tamanho do evento e as altas taxas de vacinação no Brasil. Por que elas não estão sendo cogitadas? Acredito eu que é porque o Brasil meio que desistiu de combater a Covid por esses outros tipos de política. Não se fala de testes rápidos no Brasil, não se fala de testes em massa, então fica meio nesse 880, ou você libera tudo, ou você acaba cancelando, né? Variante Ômicron significa que o fim da pandemia foi retardado no Brasil? O que a gente pode esperar de 2022? Aí é só assim um sentimento, porque, é claro, nós falamos de muitas incertezas. É um sentimento, né? Pessimista, mas otimista em relação ao que virá. Com respeito ao fim da pandemia, eu acho que a gente não está vendo isso no curto prazo. As taxas de vacinação travaram em boa parte do mundo desenvolvido, onde sobra vacinas. O movimento anti-vacina se fez muito presente e conseguiu fazer com que percentuais muito expressivos da população não se vacinasse, e é uma população não vacinada grande o suficiente para que permita a continuidade de ondas, a continuidade de preocupações com o vírus. Infelizmente, a solução está aqui, está presente, mas as pessoas não estão recorrendo a ela no grau que seria necessário. Agora, a pandemia, nos mesmos moldes que nós vimos no ano passado e no começo desse ano, com altíssimas taxas de letalidade, com sobrecarga hospitalar, com a dificuldade de você ter uma vida minimamente normal, eu não acredito que países como o Brasil, que
tem essa alta propensão das pessoas a se vacinar e que vai atingir, estamos torcendo aí 80%, 90% da população vacinada. Eu não acredito que nós vamos ver isso de novo. Posso estar errado, mas eu espero que eu não esteja. Eu não acho que a variante será necessária, principalmente porque nós já aprovamos a terceira dose de reforço. Então, acredito que aqui nós não vamos ver os hospitais abarrotados de novo, com filas imensas. O que eu gostaria, o que eu acho que falta para a gente poder ficar mais tranquilo ainda, é que se aprovasse alguma vacina para as crianças, né? De 5 a 12 anos no Brasil. Ainda está demorando essa decisão, e acredito que quanto antes ela fosse tomada, ajudaria muito a se proteger contra a nova variante também. O que já existe, inclusive, um pedido da Pfizer que tem um prazo aí para a Anvisa dar um retorno, né? Que é agora em dezembro, não é isso? Exato. Esperamos que sim, porque realmente essa decisão está demorando bastante e as taxas de vacinação no Brasil só não estão ainda mais altas por falta dessa decisão. Então, espero que ela seja tomada até com a pressa de se proteger contra essa variante, impedir que ela se espalhe tanto no Brasil. Vamos aguardar, mas eu estou otimista para o ano que vem no caso brasileiro, mas o mundo ainda vai passar por muitos apuros, infelizmente. A Pfizer também pediu autorização para vacinar crianças, bebês de 6 meses a 5 anos, né? Só pegando o gancho no que você falou aí, tomara que nem nova variante, nem enfim, que o país não tenha mais nada que engrosse as más notícias da economia, que nós precisamos de um pouco de tranquilidade para 22, não é isso? Sim, a economia aí é uma epidemia mesmo, aí é nacional o problema, né? O mundo está passando por dificuldades econômicas, mas o Brasil está se autoimpondo algumas dificuldades a mais. Acho que é a bolsa de pior desempenho entre os países em desenvolvimento, mas aí são um vírus interno que está prejudicando as decisões. Vamos torcer para o ano que vem essa fase ruim de decisões econômicas também passar. Pacote completo, inclusive com a inflação apavorando todo mundo, não é? Vamos esperar que 2022 não seja tão difícil. Thomas, muitíssimo obrigada pela sua participação, sua companhia, que foi ótima. Eu que agradeço, Vivian. Sempre uma honra. Muito obrigado pelo convite. Eu conversei com o economista e cientista de dados Thomas Conte sobre os riscos da nova variante da Covid, a Omicron, e se ela pode esticar as medidas restritivas da pandemia no Brasil. Eu me despeço aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.